A carga que a mulher carrega é realmente muito grande, mas é possível e é preciso também dividi-la com o marido também e, é claro, dividi-la com a família. E para isso, nós vamos conversar agora com a psicóloga Marcela Mello, que está aqui conosco. Seja bem-vinda mais uma vez ao Bem-vindo Romero. Bom dia. Bom dia, Bianca. Obrigada novamente pelo convite. Imagina, nós aqui agradecemos pela sua presença para falar sobre o assunto tão importante que é esse. A Juliana levantou a questão da carga que a mulher carrega. Ela tem que cuidar da casa, ver, como ela bem disse, o que está faltando na geladeira, o que está acontecendo, aguar as plantas. É realmente muita tarefa para a mulher cuidar sozinha e é necessário ter esse cuidado com ela também, não é mesmo? Com toda certeza, até para ela não ficar sobrecarregada com esse excesso de atividades, né? E como é que faz para poder dividir aí essas tarefas? Porque às vezes a gente fala, meu marido ajuda em casa. Não é bem só um ajudar, né, gente? Porque o marido tá lá todo dia em casa também, ele tem que ajudar, não só ajudar. Não vou dizer que é uma obrigação, mas é também uma necessidade partilhar as tarefas de casa, né? Sim, sim. Na verdade, eu até falo que não é nem ajuda, né, Bianca? Porque ajuda a gente fala quando a tarefa é de uma pessoa e o outro tá dando suporte para ela. Então, a palavra tá correta, é dividir, né? Então, a tarefa de casa é da família que mora naquela casa. Então, não é só de uma pessoa que reside lá. Então, é da esposa, do marido, dos filhos. Se tiver avó, né? A avó também. Então, todo mundo dividindo, ninguém sobrecarrega. E Marcela, você como psicóloga nota as mulheres mais estafadas, mais cansadas justamente por causa dessa carga que elas carregam? Sim, sim. Dentro das pesquisas que a gente tem recentemente, o índice de estresse, de ansiedade, depressão das mulheres aumentou, assim, muito significativamente ao longo desses últimos anos por esse excesso de atividades, de desempenhar um monte de coisas ao mesmo tempo. Uma vez eu estava lendo que uma mulher, né, ela faz as tarefas, quando ela dá conta, ela é aquela super heroína. Mas quando ela não dá conta, ela é considerada às vezes até surtada, né? Porque ela fica meio maluquinha e correndo atrás das coisas. Por que a mulher se cobra tanto? Eu acho que isso tem a ver com os papéis sociais, a gente falar um pouquinho das crenças sociais de antigamente, né? Antigamente o papel da mulher era, de uma forma indireta, visto como a dona de casa, que cuidava dos filhos. Então, ela era um pouco mais focada nesse sentido da prática de vida dela. E o homem era mais focado para o trabalho externo, né? O provedor e tudo mais. Então, a gente está com esse processo de mudança na nossa sociedade, né? Então, hoje, com esse parâmetro, com essa mudança, isso ainda acontece pelo processo de transição, mas a mulher de fato precisa dialogar com os familiares, com as pessoas que estão ao redor e dividir tudo isso para evitar que isso aconteça, né? É um processo. Era isso que eu ia perguntar para você. A mulher, então, ela pode delegar as funções em casa, né? Ela pode delegar, você faz isso, você faz aquilo. É preciso, inclusive, que faça isso. Sim, a proposta, na verdade, é ter o diálogo para que ela nem precise delegar, né? Porque, pensando assim, a gente está falando de multitarefa, só dela ter que delegar o fato ou a atividade, ela já tem uma sobrecarga só de ter que pensar para quem e para o que ela vai ter que dizer o que fazer. Então, a proposta, eu acho que é a família se reunir e montar uma dinâmica familiar de atividades a serem feitas, desempenhadas e divididas entre os membros da família. Entender que todo mundo tem uma função e é preciso que todo mundo tenha essa função, não é mesmo? Com toda certeza. É preciso que todo mundo colabore, que todo mundo ajude para que a casa também esteja lá em dia. Agora, tem pergunta chegando pra gente, Marcela, via WhatsApp. E nós vamos ver aí essa primeira pergunta da Rita Barbosa. E ela diz assim, olá, bom dia. Como nós podemos fazer com que os homens nos ajudem mais em casa? Meu marido me ajuda bastante, mas sempre preciso falar o que ele precisa fazer. Ele não tem a atitude de ajudar ou uma rotina com as tarefas de casa. Ela é de Navegantes, Santa Catarina. Cai bem nisso que nós estamos falando, né? Não é bem a ajuda, é realmente a partilha, a dividir as tarefas e, é claro, o diálogo para poder se organizar, não é mesmo? Perfeitamente, a resposta é exatamente essa. Acho que quando você já tem um diálogo prévio e uma organização da disciplina da casa, é muito mais fácil de você mostrar a necessidade. Até porque se esse marido, vamos supor, morasse sozinho, ele teria que fazer essas atividades. Ou então ele teria alguém para fazer para ele, uma funcionária, algo nesse sentido. Então ele teria que lavar a louça, ele teria que tirar o lixo, ele teria que varrer a casa. Tudo isso faria parte da rotina da pessoa. Então, casado ou não casado, todos nós temos essas atividades práticas para desempenhar. Agora, Marcela, a gente sabe que tem um público mais maduro acompanhando a gente nesse momento. E a mulher mais madura é quase como uma tradição que ela cuide de tudo, né? É ela quem toma conta de tudo. Como fazer aí nesse momento? Porque, afinal de contas, às vezes ela já está com mais idade. Fica mais difícil manter toda a casa. Os filhos, os netos, eles devem ajudar, devem também colaborar nisso tudo, mesmo que às vezes a casa não seja deles.
Com toda certeza, né? Até porque se a gente está falando da pessoa de idade, a pessoa de idade, ela já tem uma fadiga maior do que uma pessoa que tem um pouquinho mais de energia, que é uma pessoa mais jovem, né? Então, se tá ali na casa, sim, o neto, vamos ajudar a vovó a lavar a louça, colocar a mesa, né? A dividir toda a atividade que precisar fazer, porque não custa, não gera uma fadiga pro jovem, o jovem tem energia de sobra, vamos falar assim, né? Então, acho que deve e pode ajudar os familiares e o idoso nessa parte, sim. E às vezes é difícil, até mesmo o idoso, aceitar muitas vezes essa colaboração, não é mesmo? Vamos ver uma mensagem de WhatsApp que chegou aqui pra gente. É da Cláudia Campos Siqueira. E ela diz assim, ó, minha mãe tem 70 anos, é muito ativa em casa, nunca para. E ela não tem mais idade para certas atividades. Como nós podemos convencê-la a desacelerar um pouco? A Cláudia mora lá em Jundiaí, São Paulo, e é justamente sobre isso que nós estamos conversando. Como é que você vai convencer aí uma idosa que fez tanto já na vida, achando assim, imagina, é minha obrigação fazer isso. Como é que convence uma pessoa assim? A gente não força ninguém a mudar nada, né? Eu acho que esse é o princípio principal de tudo. Então, a gente não pode obrigá-la a fazer isso, caso ela não queira. Mas acho que a gente pode mostrar os pontos positivos dessa mudança para ela. Então, a gente vai passar mais tempo juntos, a gente vai curtir essa atividade juntos, a gente terminando rapidinho, a gente pode fazer outros programas, a gente pode tomar um café, a gente pode passear. Então, mostrar as vantagens para ela de dividir essa tarefa. E como é que a gente pode conversar com a família, principalmente com a família nos momentos de dificuldade? A gente encontra muitas famílias que estão passando por dificuldades. E o que sobrecarrega também a cabeça da mamãe e do papai, sem dúvida nenhuma. Mas como fazer? É o diálogo com calma, com serenidade, inclusive chamando toda a família, não só o pai e a mãe, mas também os filhos, todos os moradores da casa. Com toda certeza. Principalmente, dependendo do tema que você precisa trabalhar de conflito familiar, aí a gente chama a família assim. Mas, por exemplo, se for um problema conjugal, aí daí é só o casal que precisa sentar, alinhar, tomar as decisões e aí depois reportar à família as decisões que foram tomadas. Mas se é um problema da casa, que todo mundo está incluso, sim, todo mundo participar para resolver. Ou seja, você que é aí mulher, está acompanhando o Bem-vindo Romero agora, dialogue mais, não é mesmo? Porque às vezes a gente fica com todos os problemas nas nossas costas e acaba não partilhando. A partilha é importantíssima na família, né? Com toda certeza, ela é essencial para a saúde de todo mundo. Obrigada pela sua presença aqui, Marcela. Obrigada pela conversa. Imagina, volte mais vezes, porque a gente gosta muito de conversar com você, viu? Com toda certeza, eu também gosto muito. Obrigada. Obrigada pela presença.